assim então a preciosa palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 14. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho e hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o trono, ó Deus, é para todo o sempre. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também, qual manto os enrolarás, e como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém, irmãos. Amém. Vamos orar mais uma vez, então, pela aplicação da palavra nos nossos corações. Que a palavra dos nossos lábios, que o meditar do nosso coração sejam agradáveis, Deus, em Tua presença. O Senhor que é nossa rocha, o Senhor que é o nosso Redentor. Tua igreja precisa de edificação, Pai. Aquele distante, aquele ímpio, aquele não regenerado, não salvo, mas eleito pelo Senhor antes da fundação do mundo, aprove ao Senhor trazer aqui para que ele seja salvo ou para que ele se suje mais. De toda forma, Pai, o Senhor vai ser glorificado. Se o Senhor trouxe o ímpio e ele sai daqui rebelde, de toda forma o Senhor vai ser glorificado, Pai. Mas nós suplicamos ao Senhor, Pai, salva pecadores nessa noite. Reacende, Pai, a chama daqueles que estão desencorajados e fracos. Anima, Pai. Edifica a noiva, Pai, do Teu Filho. Porque nós queremos estar, Pai, cada vez mais irrepreensíveis para quando o nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo, voltar. No nome dEle, Pai, do noivo, nós suplicamos. Fala aos nossos corações. Amém. Irmãos, a carta aos Hebreus, nós sabemos que a autoria ela não é identificada. Então, quem foi que escreveu a carta aos Hebreus? Nós não sabemos, mas é uma carta riquíssima. E aí nós também não entendemos a localização e as pessoas que esses hebreus, onde eles estavam. Alguns acreditam que tanto a autoria da carta, quanto também a localização dos destinatários, ela foi ocultada por conta da perseguição que estava acontecendo em Roma. Ser judeu era algo legal. A religião judaica ela continuava ativa ainda, apesar de Cristo já ter vindo morto, ressurgido dentre os mortos, ter ascendido junto ao Pai, assentado à direita na majestade de sua glória, fazendo intercessão por nós, declarando o seu povo justo. Mesmo assim, algumas pessoas ainda não se converteram a Cristo e permanecem ainda com a tradição judaica. Era necessário escrever a esses irmãos, a esses hebreus que estavam desencorajados. Eram irmãos, porque eles já tinham confessado Cristo, tinham sido convertidos, sim, pelo Evangelho, mas simplesmente eles estavam agora sendo perseguidos por Nero. Nero usando agora os crentes, para fazer lâmpada, para fazer postes de iluminação em Roma, colocando crentes vivos nas estacas e tocando fogo. Alguns crentes diziam, então, peraí, se quando nos encontram na rua, nós somos agredidos, nós somos
é arrancado de nós todos os nossos bens, ficamos pobres, tudo que a gente conquistou. Então, é melhor a gente voltar para a religião judaica. Vamos tirar esse Cristo que foi nos apresentado, vamos tirar esse Cristo que nos foi revelado, que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar muito bem se a gente não apresentar esse Cristo. Se a gente não apresentar esse novo, se a gente não apresentar essa nova notícia, essa boa nova de salvação, está tudo bem. Vamos ser salvos então pelo quê? Pela lei. Se nós cumprirmos a lei, então nós vamos ser salvos. Nós não precisamos de Cristo. E nós sabemos para que serve a lei, de aio, de ensino, de um pedagogo, para que possa nos empurrar, nos ensinar e dizer, a única salvação é Cristo. Você só consegue ver uma solução para a sua vida, é Cristo. A lei serve para isso, para que a gente olhe para Cristo como único Salvador, para que a gente olhe para a sua graça, e aí nós podemos agora olhar para a lei com alegria e dizer, eu cumpro, mas porque eu fui salvo pela graça. Por amor ao Senhor que me salvou, eu posso cumprir a sua lei, eu sou capaz de obedecê-lo. Era necessário dizer isso a esses irmãos hebreus. Inclusive, é isso que indica o porquê da carta não ter saudação, como todas as cartas, na sua maioria, têm umas mais longas e umas mais curtas. Gálatas tem uma saudação pequena de Paulo, e a gente entende que é pela urgência daquilo que ele queria falar também. O autor também aqui de Hebreus, ele dispensa toda a saudação e tudo indica que é pela emergência, é pelo desespero mesmo que ele precisa anunciar Cristo. Ele precisa dizer, olha, aquilo que vocês estão prestes a abandonar é o Cristo que sempre foi anunciado. É o Cristo que sempre foi pregado nos Salmos, o Cristo que sempre foi pregado nos profetas, o Cristo que desde Gênesis foi anunciado. Vocês não podem abandonar esse Cristo. Então, o desespero do autor de Hebreus é exatamente para isso. Porque a igreja estava desanimada. A igreja estava completamente desanimada. A própria Bíblia, a própria carta aos Hebreus toda, se a gente vai dar uma folheada nela, Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 4, nós vamos ver, a gente leu isso no sermão passado, por isso que eu não vou ler agora, mas nós vemos que a igreja corria um grande perigo porque estava ficando fraca. Ela não era uma igreja mais efervescente como antes. Hebreus capítulo 10 nos mostra que alguns irmãos nem ir à igreja estavam. Não deixem de congregar como é costume de alguns. Já tinha algumas pessoas dizendo, não vou mais não para a igreja, vou de vez em quando. Tudo é motivo para que eu não vá para o culto, para que eu não obedeça, para que eu não responda à santa convocação. Hebreus capítulo 2, no versículo 1, nos mostra que até alguns vão para o culto, mas não prestam atenção na pregação. Hebreus capítulo 12, versículo 12, mostra que a igreja estava inclinada ao desânimo. Suas mãos estavam decaídas, os joelhos trôpegos. Hebreus capítulo 5, versículo 12, eles em vez de estarem prontos para ensinar os mais novos que chegavam na igreja, o autor de Hebreus diz, eu tenho que dar leite a vocês, e eu tenho que estar ensinando de novo as coisas básicas do Evangelho, porque vocês não amadurecem, vocês não crescem. Hebreus capítulo 10, versículo 32 e 34, mostra que a igreja mudou. Eles antes haviam suportado grandes sofrimentos, perderam tudo, famílias, bens, prazer, mas agora estavam frios. Terrível, irmãos. Terrível, a igreja que outrora estava tão forte, agora abandonando a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o autor de Hebreus, ele quer exaltar a Cristo, é o centro da Bíblia, completamente. Toda a Bíblia tem Jesus Cristo como centro. Toda pregação deve convergir em Cristo, deve apontar para Cristo, toda. E a pregação, ela nunca deve ser apenas, Jesus Cristo não pode ser um acessório para a pregação. Aí eu vou acabar o sermão e agora eu vou falar o nome de Jesus Cristo para dizer que ele está no sermão. Toda a Escritura, ela deve apontar para o Senhor Jesus Cristo. Toda a Escritura. Por isso que toda vez pela manhã, em Oséias, eu faço questão de dizer, olha, esse livro hoje pela manhã, inclusive, eu acredito que foi a única vez que eu não citei a urgência que eu queria falar, porque alguém já me disse, pastor, não fica repetindo toda vez não se importe não, porque quem está acompanhando vai ser edificado. Mas nós entendemos em Oséias, nós entendemos, abrimos Oséias e vemos que Cristo está ali em toda a profecia de Oséias. O casamento,
o julgamento do Senhor, a restauração, o reinado perpétuo de Davi, que não seria ele, mas o sucessor dele. Então nós vimos pelo menos 4 aspectos básicos ali em Oséias, ou seja, em toda a Escritura. O autor de Hebreus quer dizer isso, com muita ênfase. Olha, Jesus Cristo, que vocês estão prestes a abandonar, ele é maior do que os anjos. No capítulo 1 e o capítulo 2 ele faz isso. Do capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 4, versículo 2, ele vai dizer, Jesus Cristo é maior do que Moisés. Ele não é só maior do que os anjos, mas maior do que Moisés. E no capítulo 4 até o versículo 7 ele vai dizer, Jesus é maior do que os sacerdotes, e até mesmo maior do que os sumos sacerdotes. Do capítulo 8 ao capítulo 10, ele vai dizer que Jesus é maior do que os sacrifícios do Antigo Testamento. Jesus Cristo é muito maior do que os sacrifícios que vocês continuam fazendo e daquilo que tinha sido feito no Antigo Testamento. Essas coisas apontavam para Cristo. Jesus Cristo, ele é a perfeição, ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado, perfeito e completo de uma vez por todas. Não precisa haver mais derramamento de sangue. E depois segue a carta aos Hebreus, exortações, exortações e exortações. Irmãos, sem que nós voltemos para os outros 4 versículos, nós vimos que pelo menos o último versículo, se você der uma olhada, ele vai falar sobre anjos. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, pela graça do Senhor, nós vamos ver agora uma série de versículos, pelo menos até o 14, ele vai querer deixar claro, olha, Jesus Cristo é maior do que os anjos. Mas espera aí, irmãos, por quê? Por que o autor do Hebreus vai falar sobre anjos aqui? Por que ele começa essa carta falando sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos? Por que essa ênfase? Por que do versículo 4 ao versículo 14, Cristo é superior aos anjos? Por que é que ele introduz de maneira surpreendente uma quantidade de salmos e até de outros textos do Antigo Testamento, como nós vamos começar a ver, para tentar enfatizar que Jesus Cristo é maior do que os anjos? E a grande resposta, irmãos, é porque os primeiros leitores dessa carta, os destinatários principais ali, os primeiros, eles eram judeus. E o que acontece? Por serem judeus, eles estavam ali encantados com os anjos. Por que eles estavam encantados com os anjos? Porque eles estavam supervalorizando, então, os anjos. Eles reverenciavam demais as leis dadas por Deus, mas os anjos foi que entregaram elas a Moisés. Se você abrir em Atos capítulo 7, no versículo 53, nós vamos ver Estevão mencionando isso. Estevão vai dizer, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. E aí Estevão, quando vai pregar, eles rilhavam os dentes contra Estevão, pegaram a pedra, e aí ele é o primeiro mártir da história da igreja. Matam Estevão a pedrada, porque ele está pregando Cristo, porque ele está dizendo, esse Cristo que foi dado por vocês, que foi apresentado a vocês o tempo todo, vocês não têm guardado essa palavra, mas aí, enfim, irmãos, ele está dizendo, por ministério de anjos. Paulo também, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 19, ele também vai mencionar os anjos. Ele vai dizer que foi os anjos que entregou essa lei. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, o que acontece, irmãos? Os judeus estavam reverenciando as leis dadas por Deus nos tempos de Moisés, e porque elas foram entregues por anjos, então, supervalorizando os anjos, o autor dos Hebreus precisava dizer, olha, vocês estão querendo voltar aos antigos rudimentos, vocês estão querendo voltar para a lei. O autor de Hebreus sabe da grande tolice, da tragédia que seria se eles abandonassem Cristo. Vocês estão colocando tudo a perder. Se vocês quiserem voltar para a sombra, grandes trevas serão, porque não há salvação para vocês fora de Cristo. Então, qual é a principal ferramenta que o autor de Hebreus usa? Aquilo que os reformadores trouxeram.
interpretando a Bíblia. O autor de Hebreus, então, ele vai pegar as Escrituras para mostrar aos hebreus que Cristo é superior aos anjos. E então esse é um dos motivos principais de eu pregar apenas no versículo 5 hoje, porque só no versículo 5 ele vai citar 2 versículos das Escrituras. Usando esse princípio, então, do sola Escritura, ele vai usar, em primeiro lugar, o Salmo capítulo 2. Irmãos, ele vai encher do versículo 4 ao versículo 14 de Salmos. Ele vai encher de Salmos porque os Salmos eles eram cantados tanto, o autor de Hebreus sabia disso, eles eram cantados tanto na sinagoga, na liturgia da sinagoga, quanto também era cantado nas igrejas primitivas. Então, tanto o autor dos Hebreus, quanto também os destinatários, eles estavam familiarizados por demais com os salmos. Então, peraí, eu vou citar os salmos, já que eles cantam tanto os salmos, já que eles conhecem os salmos, tanto hebreus quanto os cristãos ali convertidos, os judaizantes, os que haviam se convertido ao cristianismo, tanto na sinagoga eles faziam, como agora crentes. Assim como a Castelo Forte é. Assim como a Castelo Forte é familiarizada com os salmos. Eu citei o Davizinho, né? Mas todas as crianças aqui da igreja, é comum, você conversa com os pais das crianças, é comum a palavra estar na boca das crianças aqui da igreja. É comum, você conversa com os pais e os pais vão dizer, eu estou aqui lavando os pratos, a mãe vai dizer, e aí quando eu vejo minha filha, o meu filho está cantando salmo. Eles estão brincando, eles estão cantando salmos, né? A minha filha Isadora, a Isabela, a Lulu, ninguém entende o que ela fala, mas as outras duas é cantando salmo o tempo todo. Se vão botar uma boneca para dormir, elas cantam um salmo. E aí você acha que simplesmente isso é um fanatismo? Não, a palavra do Senhor está na boca dos teus filhos. Um capítulo inteiro das Escrituras está na boca do teu filho. Enquanto as crianças naturalmente aprendem essas pornofonias terríveis nas escolas, na televisão que está ligada desavisadamente, ou no priminho, na priminha que você deixa frequentar a sua casa, ou então você permite que ele permite esse investimento diabólico, ele ir lá e voltar sabendo um bocado de coisa terrível, porque você não vigiou, porque você achou que é super comum, porque é família e você não pode fazer nada. A Castelo Forte é familiarizada com isso. Mas veja, Efésios capítulo 5, versículo 19, no Novo Testamento, quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Colossenses, capítulo 3 também, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E aí, irmãos, o que foi que aconteceu com a igreja? E como é que a igreja o declínio da igreja evangélica, até que se encontra na tragédia que está hoje. A tragédia é tão grande da igreja, sem se familiarizar com sua palavra, que a gente sabe, pregações no máximo de 15 minutos, rasas, superficiais, com muita música que nada tem de Bíblia. Tem mantra repetindo o nome de Jesus várias vezes. Tem romances que mais parecem o relacionamento do homem com a mulher, e aí bota o nome de Cristo no meio. Só é escritura. Mas em nada tem a ver. É uma tragédia hoje. Mas ali não. A igreja primitiva, a sinagoga, louvado seja Deus, por misericórdia dele. Ele tem nos dado isso. E algumas outras igrejas aqui no Brasil e no mundo. Resgatar o inário bíblico. Aquilo que Deus inspirou para que fosse cantado a ele mesmo. Os hebreus estavam familiarizados. Então, inspirado por Deus, o autor da carta, eu vou usar os salmos para que eu possa mostrar para eles que Cristo é superior aos anjos. Então, só no primeiro capítulo, há 5 citações do Saltério. Há 5 citações dos Salmos e 2 de outros livros.
O próximo capítulo, que vão seguindo, as citações vão ser mais frequentes. E as citações dos Salmos, então, a carta aos Hebreus é algo de notável destaque. Mas então, queridos, versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Salmo capítulo 2, especificamente o versículo 7. Então, com o auxílio do Antigo Testamento, o autor mostra Cristo cumprindo as passagens da Escritura. Olha, deixa eu mostrar quem é superior aos anjos. É esse que cumpre isso que eu estou falando agora, isso que eu estou escrevendo para vocês. O Salmo 2, nós sabemos, ele é messiânico. Nós cantamos ele, e como nós fazemos aqui, todo salmo que a gente aprende a cantar, eu prego ele para que possa apontar Cristo naquele salmo. Mas, mais precisamente, tem alguns salmos que são messiânicos, e eles são bem diretos, eles são bem claros, Cristo ali. Então, Paulo vai deixar claro que esse salmo ele é messiânico, inclusive quando ele vai pregar em Antioquia da Psídia. Atos capítulo 13, no versículo 32. Ele vai dizer, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Então observe, irmãos, Atos capítulo 13, versículo 32. O salmo messiânico, o Salmo 2, ele é citado e ele é explicado. Veja só, aquele que Deus ressuscitou dentre os mortos para que vocês jamais voltassem à corrupção. Olha, esse ungido do Senhor que foi nos dado, ele é superior aos anjos porque os anjos não são capazes de impedir de que vocês voltem aos rudimentos da lei, para que vocês voltem à escuridão, para que vocês voltem à corrupção. A igreja evangélica, ela se apega não a anjos, mas a tantas e tantas outras ilusões. E como eu já disse, Cristo é apenas um acessório que é bem fácil de ser adornado e retirado quando bem entender. Cristo é um acessório usado somente no momento conveniente. Entenda, não é a citação dele, é a pregação, é a exposição de quem é o Cristo. Não é o mencionar Cristo, irmãos. É expor o seu ser e a sua obra. Só faz sentido se você falar Cristo expondo o seu ser e a sua obra. Muitos dos sermões pregados hoje, eles podem ser pregados por pastores evangélicos em sinagogas judaicas e eles vão sair de lá sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Porque vão pregar no Antigo Testamento, não vão citar Cristo uma vez. Não vão apontar o Cristo naquele texto. E todo judeu ali, naquela sinagoga, nos nossos dias hoje, vai ficar maravilhado. Porque ele não conseguiu mostrar onde está Cristo nesse texto. E ainda que se mencione Cristo, nunca a sua obra e nunca o seu ser. O apóstolo Paulo, quando prega em Antioquia aqui, ele cita o Salmo 2, como está escrito, tu és meu filho e eu hoje te gerei. O Filho de Deus, gerado pelo Pai. Daqui a pouco a gente vai ver esse gerado. Mas gerado pelo Pai, com qual propósito? Um ser pacato, passivo, uma figura tão boazinha que foi pego de flagrante por homens maus e sofreu na cruz. É essa grande mensagem das boas novas, e eu me alegro com isso e saio feliz porque eu tenho esse ser, essa pessoa como meu aliado. É mais uma pessoa que gosta de mim, mais uma pessoa que gosta dessa pessoa tão falsa, mentirosa e hipócrita. Por isso que todo mundo quer esse Jesus. No capítulo 4, se você voltar do capítulo 13, o capítulo 4 também é mencionado.
Capítulo 4, versículo 23 de Atos. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes mostraram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez fizeram o quê? Caíram no chão, ficaram falando glossolalia que ninguém entende, que não traz edificação nenhuma, que teve o seu cumprimento, que teve o seu propósito. Saíram adivinhando sobre a vida das pessoas. Ficaram cheios do Espírito Santo e com toda intrepidez, diz o texto, anunciavam a palavra de Deus. Veja, esse Cristo que você ungiu, Pai, o teu Filho que foi enviado por nós como nosso Salvador, por causa do nome dele, eles estão conspirando contra nós, eles estão arrojando contra nós. Sabemos que isso está dentro dos teus propósitos, queridos. Castelo Forte precisa entender isso. A Castelo Forte precisa entender isso. Nós falamos tanto sobre os puritanos, que queremos ser igual aos puritanos, viver como eles, mas nós não queremos a perseguição dos puritanos. Nós queremos viver a igreja primitiva. Nós não queremos ser perseguidos como a igreja primitiva. Nós queremos só as páginas bonitas, só as boas citações, as glórias, os bons nomes que eles tiveram, depois que inclusive morreram, anos e anos depois de morrerem, anos e anos depois da era puritana ter deixado de existir, porque não existe mais. Aqui eles recebem honra e glória hoje. Nós não queremos ser como os puritanos. Nós não queremos ser aqui como os apóstolos, como os discípulos, como a igreja do Senhor. Irmãos, observem. Eles estão dizendo assim, olha, por causa de Cristo, nós sofremos tudo isso. Nós sabemos que isso está tudo dentro do teu propósito. Nada foge do teu propósito. Teu propósito predeterminou todas essas coisas. Agora, nós rogamos ao Senhor, Deus, em meio a isso tudo, versículo 29, em meio a essas ameaças, concede aos teus servos que anunciem a palavra com intrepidez. Em meio à perseguição, eu não estou pedindo que o Senhor tire a perseguição. Eu não estou pedindo a você que a igreja tal pare de falar mal da Castelo Forte. Não estou pedindo isso. Eu não estou pedindo que os pastores parem de falar mal da igreja Castelo Forte e pregam um evangelho que não estão pregando. Eu quero que eles continuem, deixa. Isso é propósito do Senhor, o Senhor governa. Eles estão fazendo porque o Senhor permite. Se o Senhor quiser, o Senhor vai dar uma lepra na boca deles. Mas se o Senhor permite, eu só peço uma coisa. Me permita pregar com toda a intrepidez a tua palavra. E ele termina dizendo que depois que eles oraram, pediram isso ao Senhor, o lugar tremeu. Deus concedeu isso a eles. E o que aconteceu? Ficaram cheios do Espírito Santo e foi concedido a eles. Eles foram pregar com toda a intrepidez o Evangelho. Os anjos não vão conceder isso a vocês. Esses adornos que são dados ao Evangelho hoje não vão fazer com que a igreja pregue e sirva com intrepidez. A igreja não vai ser transformada porque não há a pregação do Evangelho com intrepidez, com ousadia. Não haverá, nunca se não for cheios do Espírito Santo, por causa do ungido do Senhor. Existem outras passagens também, citando o Salmo capítulo 2, Apocalipse 2, versículo 26 e 27, depois no capítulo 19, versículo 15,
O Evangelho de Mateus também tem citação do Salmo 2. Marcos também tem. Lucas também tem. Ou seja, os evangelhos sinóticos, só João que não tem. E 2 Pedro também tem. Tudo mostrando que o ungido do Senhor, do Salmo, é o Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, há uma pergunta. A qual dos anjos disse jamais? Isso é uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica com uma resposta obviamente negativa. Paulo fazia uso, era muito comum, mas não sei se foi Paulo, tá, irmãos, que escreveu Hebreus. Mas ele gostava muito de fazer isso. Mas veja, uma pergunta retórica é uma interrogação que não tem o objetivo de obter uma resposta, mas sim estimular a reflexão do indivíduo sobre determinado assunto. A pessoa faz a pergunta retórica, mas ela já sabe a resposta. Ela quer ajudar a reflexão com a interrogação, para que a pessoa possa entender aquele assunto ou aquela situação. Então veja, a qual dos anjos disse jamais? A ninguém, a absolutamente ninguém, ainda que os anjos sejam chamados de filhos de Deus. Se a gente for lá para Jó, nós vamos ver, eu acho que 2 ou 3 vezes, os anjos sendo chamados de filhos de Deus. Ou seja, os mensageiros. Os anjos também podem ser chamados de mensageiros. Mas nunca foi dada a eles a posição de filho. Eles nunca receberam o título de filho de Deus. Nunca, nenhuma pessoa. Somente a nação de Israel que recebeu o título de meu filho. Oséias capítulo 11, versículo 1, nós vemos Israel sendo chamado de meu filho. E Êxodo capítulo 4, versículo 22. Israel sendo chamado de o meu primogênito, porque também apontavam para Cristo. Era Cristo ali. Mas vejam, nunca homem nenhum, nem anjo nenhum recebeu esse título, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Somente o Senhor Jesus Cristo. Qual foi o anjo? Então veja só, Hebreus, vocês que estão supervalorizando os anjos, confiando em outras coisas que não Cristo, e eu estou, gente, o tempo todo aqui querendo dizer para Castelo Forte, tá, a gente não tem problema com angiologia, mas somos inclinados a crer em mais coisas na nossa fé do que só no Senhor Jesus Cristo, do que somente nos méritos de Jesus Cristo, conquistado e outorgado a nós, a sua obra redentiva, contextualizando não anjos, mas muitas outras coisas assolam a igreja hoje. Pragmatismo seria uma ilusão dessa, do ser e de prestar um culto, ser crente de maneira conveniente e prestar um culto de maneira conveniente, ou seja, medíocre e odiosa aos olhos do Senhor. Hoje te gerei. Qual dos anjos disse jamais? Tu és meu filho e hoje te gerei. Irmãos, hoje te gerei não deve ser entendido literalmente, como fazem a seita testemunha de Jeová. Você conversar com o testemunho de Jeová, a primeira coisa que ele vai dizer é que Jesus Cristo não é Deus. Negou a divindade do Filho, não há salvação. Negou a divindade, a exclusividade de mediação do Salvador Jesus Cristo. Não há salvação, ainda que exalte o Pai, ainda que exalte o Espírito Santo, ainda que cante, ainda que devote todos os seus bens. Excluiu. O Senhor Jesus Cristo arrancou a divindade dele, ou qualquer coisa do seu ser e da sua obra, não há salvação. Veja só, sobre a obra expiatória de Cristo. Quem é, pastor? Qual é a religião que crê que Cristo ainda não expiou todos os nossos pecados? Que a obra de Cristo não está concluída? Adventista do sétimo dia. O quê? Músicas tão lindas, devoção, fervor. A obra de Cristo não está completa, a expiação ainda não acabou. Não está concluída. Há esperança, irmãos, para uma crença assim, de alguém que recebeu supostamente do próprio Deus uma revelação extraordinária, porque isso não está nas Sagradas Escrituras. Veja, arranque Cristo, a suficiência de Cristo, já não há salvação. É o que os hebreus querem fazer.
querem voltar de novo para a escuridão. Querem tentar viver de novo para Deus, alheios a Cristo, se afastando do Senhor Jesus Cristo. Então, esse hoje te gerei não deve ser entendido literalmente, mas deve ser entendido como se referindo à obra de Jesus Cristo na terra. Eu hoje te gerei. Veja, a obra de Jesus Cristo na terra, a sua missão como Messias. Ele gerou o Messias, porque Cristo, a Bíblia vai dizer o tempo todo que ele sempre existiu, que ele é eterno. Ele é o próprio Deus. Também não está dizendo que Cristo se tornou filho no momento do nascimento dele, ou no momento da sua ressurreição. Lá em Atos capítulo 13, versículo 33, nós podemos ver isso com mais clareza. Não foi nesse momento da ressurreição que Deus se tornou pai dele. Significa que o Pai da eternidade, ele tem gerado e vai continuar gerando o Messias, o seu Filho, ou seja, a sua obra redentiva. Se a gente for observar o credo de Atanásio, do IV século, atribuído a sua autoria ao bispo de Alexandria, nós vamos ver que esse credo do IV século, ali que tem 40 ou 40 e poucos artigos, mas nós vamos ver no credo de Atanásio, no artigo 20, até o artigo 22, o Pai não foi feito de ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente, nem feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Pulando lá para o artigo 28, até o artigo 35. Observem. É, portanto, fé verdadeira que creiamos e confessemos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é tanto Deus como homem. Ele é Deus eternamente gerado da substância do Pai, homem nascido no tempo da substância da sua mãe. Perfeito Deus, perfeito homem, subsistindo de uma alma racional e carne humana, igual ao Pai em relação à sua divindade, menor do que o Pai em relação à sua humanidade, o qual, embora seja Deus e homem, não é dois, mas um só Cristo. Mas um, não pela conversão da sua divindade em carne, mas por sua divindade haver assumido sua humanidade. Um, não de modo algum pela confusão de substância, mas pela unidade de pessoa. Pois assim como uma alma racional e carne constituem um só homem, assim Deus e homem constituem um só Cristo. Então veja, irmãos, Cristo ele foi eternamente gerado da substância do Pai. Na Confissão Belga, no artigo 10º, sobre Jesus Cristo ser Deus, diz assim: cremos que Jesus Cristo, segundo sua natureza divina, é o único Filho de Deus, gerado desde a eternidade. Gerado desde a eternidade. Ele não foi feito nem criado, pois assim ele seria uma criatura, mas é de igual substância do Pai, coeterno, igual a ele em tudo. Ele é o Filho de Deus, não somente desde que assumiu nossa natureza, mas desde a eternidade. Como os seguintes testemunhos dos nossos pais ensinam, ao serem comparados uns aos outros. Moisés diz que Deus criou o mundo, e o apóstolo João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo que ele chama Deus. O apóstolo diz que Deus fez o universo por seu Filho, e também que Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Segue-se necessariamente que aquele que é chamado Deus, o Verbo, o Filho e Jesus Cristo, já existia quando todas as coisas foram criadas por ele. O profeta Miqueias, portanto, diz, no capítulo 5, versículo 2, suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E a carta aos Hebreus também, que nós estamos lendo lá no capítulo 7, versículo 3, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. Assim ele é o verdadeiro eterno Deus, todo-poderoso, a quem invocamos, adoramos e servimos. A quem hoje te gerei. Maravilha nós entendermos, olha em quem vocês estão focando a atenção de vocês, olha em quem vocês estão depositando o coração de vocês, olha quem vocês estão reverenciando. Vocês estão abandonando
aquele que foi eternamente gerado do Pai. A obra dele, por amor a vocês, para a glória dele, mas por amor a vocês. É disso que vocês estão querendo se desprender e abandonar por tão pouco, por prazer, por bens, por esses dias, nesse século. As palavras do Salmo, capítulo 2, versículo 7. Elas não poderiam de forma nenhuma ser cumpridas por Davi, nem muito menos por Salomão, seu filho, mas somente por Jesus Cristo. Mas somente pelo Senhor Jesus Cristo. Diz o texto então ainda, irmãos, outra vez, e outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. O autor agora usa uma segunda citação de texto do Antigo Testamento para mostrar que os anjos nunca receberam essa honra. Nunca os anjos tiveram o privilégio de ser chamados filhos de Deus, e Deus chamar eles de filho, jamais. Nem mesmo os arcanjos, nem mesmo Miguel e nem mesmo Gabriel tiveram tamanha honra e tamanho privilégio. Deus nunca disse a um anjo, tu és o meu filho, mas disse ao Senhor Jesus Cristo. Esse segundo texto, irmãos, então não é o Salmo capítulo 2, é 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, do qual ele diz, outra vez, e outra vez, aí ele vai dizer, eu serei seu pai e ele será filho. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, o contexto é o desejo de Davi construir uma casa para o Senhor. Observe que nesse desejo, irmãos, eu quero ler do versículo 12, 2 Samuel, capítulo 7, eu quero ler do versículo 12 até o versículo 17, embora a citação está no versículo 14. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia, se não, apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. O profeta disse, olha, Davi, não vai ser você não. Embora você queira fazer a casa para mim, vai ser o teu filho. Salomão também um tipo de Cristo. Veja, não você, Davi, mas Salomão. Lá em 1 Crônicas, capítulo 17, no versículo 11, também há a citação desse texto. Igualzinho a 2 Samuel 7,14. 1 Crônicas 17, 11 diz, eu quero ler do versículo 11, mas a citação está no 13, tá? Que há de ser que, quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas as palavras e conforme toda a visão, assim Natã falou a Davi. Irmãos, a palavra do Senhor é dada a Natã. Salomão, ele de fato construiu o templo. Mas o que acontece? Cristo, com sua obra mediadora, ele ofusca completamente Salomão. Cristo, com sua obra perfeita e completa, ele ofusca de maneira que rebaixa, apaga toda a obra, ainda que nos olhos humanos seja enorme do templo de Salomão. A obra redentiva de Cristo, ela ofusca completamente essa obra, ainda que seja vista pelos homens grandiosa,
Jesus Cristo, se sobressai, porque a obra de Cristo, ela é perfeita e ela é completa. Ou seja, Cristo tabernaculou. Louvado seja Deus por isso. Por obra do Espírito Santo, por inspiração, o autor de Hebreus não pega somente Salmo 2, mas prega também 1 Crônicas, 2 Samuel, texto messiânico, e coloca também para que esse povo pudesse entender. Não desvalorizem, não tirem os olhos fixos de Cristo para olhar para anjos. O Novo Testamento faz alusão de 2 Samuel capítulo 7, como um texto messiânico também, em Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33, e em João capítulo 7, 42. Explicando bem precisamente que de fato, aqui é de fato o Messias. Queridos irmãos, tendo dito essas coisas, a superioridade, a majestade, a glória, a honra que foi concedida somente a Cristo, tem sido agora abandonada, está prestes a ser abandonada pela igreja, para que eles possam confiar em alguém que não foi ungido e que não foi gerado. Olha o que ele quer dizer. Os anjos não têm o título de filho, eles não podem fazer nada por vocês, porque ele coloca o título de filho como Salvador, ele coloca o título de filho como sendo o próprio Deus, e daquele que gera, ou seja, daquele que tem a sua obra redentiva para a salvação. Com os anjos vocês vão morrer, se a igreja não crer somente nessa obra e nesse ser do filho, olha, no título de filho e na sua obra. Deixa eu simplificar, no ser dele e na sua obra, é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Se vocês não confiarem em Cristo, vocês não serão salvos. Então ele segue, colocando essa intimidade, essa aproximação de pai e de filho. Todos pecaram e destituídos e afastados foram da glória de Deus. Inimigos, éramos por natureza inimigos, filhos da ira. Não existia paternidade. Isso é mentira, todos somos filhos de Deus. O que Deus diz em Efésios capítulo 2 é que nós somos filhos da ira naturalmente. Naturalmente. Quem escreve diz, eu também era, eu vivia assim. Então ele quer dizer, olha, o ser dele e a obra dele, ela aproxima você. Eu lhe serei pai e você será como filho para mim. A pergunta a fazer para a igreja agora é, você vai sair daqui hoje confiando em quê? Que relacionamento você vai manter, vai continuar mantendo com Deus, que você acha que tem com Deus? Que aproximação, que intimidade é essa? E se você tem esse apego com Deus, esse amor, por que é que não vive? E quem foi que te aproximou? Quem foi que te levou até Deus? Foi a tua própria fé? Foi aquela igreja? Foi aquele pastor? Jesus Cristo, único, o ser dele e a sua obra. Entregue-se ao Senhor completamente e confie somente nele, não em anjos ou qualquer que seja, contextualizando as suas ilusões. Aquilo que muitas vezes a própria igreja que se diz evangélica tem apresentado a vocês. Jesus Cristo. Jesus Cristo. A exclusividade, a suficiência dele para a sua salvação, para a nossa salvação e para a glória de Deus. Amém.